Os magos, habitualmente designados como os reis magos, são figuras de destaque da natividade, do Natal, do nascimento do menino Jesus. A eles é mesmo consagrado um dia, 6 de janeiro. Aliás, em alguns países, como no caso dos nossos vizinhos espanhóis, é na noite de 5 para 6 que se oferecem as prendas, os presentes natalícios. Não na noite de Natal, mas imitando a oferta que os magos fizeram do ouro, incenso e mirra ao menino Jesus, é na noite de Reis que são feitas essas ofertas natalícias. Mas, ao 6 de janeiro, é também designado, do ponto de vista religioso, como o dia da Epifania, a Epifania do Senhor. A Epifania é uma revelação, uma descoberta, nomeadamente ao nível espiritual. É quando alguma coisa nos é revelado e faz sentido, explica um mistério. Ora, a ida dos magos a adorar o menino Jesus é a primeira das epifanias de Jesus. A primeira vez que, de facto, se assume que ele é Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Porque a ida dos magos a Belém é o cumprir de uma profecia que no Velho Testamento os profetas, nomeadamente no livro de Salmos, haviam revelado que quando nascesse o Messias, os reis de todo o mundo o iriam adorar. A ida dos magos a Belém representa isso mesmo. O ir, o deslocar, o representarem os reis de todo o mundo, adorar o Messias que tinha nascido. Posteriormente, teremos duas outras epifanias. A que ocorre quando do batismo de Cristo por São João Batista, em que ele indica que aquele é o Cordeiro de Deus, e depois a terceira epifania, que corresponde ao primeiro milagre de Cristo, o milagre das bodas de Canaã, quando transforma a água em vinho. E aqui se começa a demonstrar como sendo o Messias, pelos seus milagres, junto de quem o segue, nomeadamente dos seus discípulos. Mas regressemos aos Reis Magos. Não admira, por isso, que eles sejam figuras importantes deste período da natividade, a época natalícia, as comemorações do nascimento do menino Jesus. E por isso não admira que eles apareçam regularmente nos presépios, como este, que se encontra aqui montado no edifício dos Passos Conselho de Barcelos. Mas vale a pena conhecer a história dos presépios. Estamos agora na cidade do Porto, na concorrida Rua das Flores, e estamos a dirigir para aquele que é um dos mais importantes espaços museológicos da cidade, o Museu da Misericórdia. Tendo em conta que estamos a falar de uma instituição relevante, com mais de 500 anos de idade, percebemos bem da importância desta estrutura cultural e das suas coleções vastíssimas. E por isso, para lá das salas de exposição permanente, o museu contempla espaços para exposições temporárias. Ora, por estes dias, aqui se encontra uma pequena exposição que evoca os presépios. Mas, antes de irmos à exposição temporária, aqui na exposição permanente, na parte da pintura, podemos contemplar, uma vez mais, os Reis Magos na adoração ao menino. É uma pintura do século XVIII, atribuído a um destacado artista português, Vieira Lusitano, que, segundo alguns investigadores, assina de um modo muito interessante este seu trabalho, fazendo-se autorretratar. Reparem aqui nesta figura, com a paleta e os pincéis. A adoração dos magos, que é, de facto, uma cena
muito antiga nas representações da Natividade, muito antes do aparecimento dos presépios. Mesmo nos inícios do cristianismo, no século III, século IV, em algumas representações nas catacumbas de Roma, vemos aquelas são, de facto, as primeiras manifestações artísticas em torno da Natividade. E é curioso que nessas pinturas, por vezes mesmo nas estampas de algumas sepulturas datadas do século III, século IV, vemos essas cenas da Natividade onde os Reis Magos estão presentes. Mas não são ainda presépios. São pinturas, frescos, relevos. Temos que esperar muito tempo pelo aparecimento do presépio. A tradição, muito arraigada, apresenta-nos uma data muito concreta para o aparecimento do presépio. O ano de 1223, na povoação de Greccio, em Itália. E o seu criador foi nada mais, nada menos do que São Francisco de Assis. Bom, importa dizer que, por essa altura, havia já, na altura do Natal, presépios ao vivo, como nós hoje diríamos, ou seja, representações teatrais de gente de carne e osso que representavam os momentos mais importantes da Natividade, o nascimento do menino Jesus e os acontecimentos que se lhe sucedem. Mas é, segundo a tradição, Francisco de Assis que tem a ideia, nesses inícios do século XIII, de, no bosque próximo de Greccio, nesse Natal de 1223, criar uma estrutura que explicasse de uma forma muito pedagógica o que foram esses momentos e qual a mensagem, nomeadamente sublinhando a questão do despojamento, da pobreza em que, enfim, se desenvolve o nascimento do menino Jesus. E por isso, sim, levou alguns animais para um espaço que procurava imitar a gruta, esse curral onde Cristo teria nascido. E depois coloca uma série de figuras, já não de carne e osso, mas figuras que poderiam permanecer durante vários dias, evocando esses acontecimentos. Nascia assim o presépio, que se vai popularizar muito rapidamente. Ao longo dos séculos seguintes, apresentarão diferentes dimensões, por vezes quase à escala natural, as figuras. Depois, muitas vezes, diminuindo de tamanho. Isso também tem muito a ver com o espaço onde os presépios eram colocados. Se eram colocados em espaços abertos, como esse primeiro presépio em Greccio, estávamos perante figuras que deveriam ter alguma dimensão. Depois, se avançamos para espaços mais pequenos, para o interior de pequenas capelas ou igrejas, ou mais tarde palácios, bom, dependendo do espaço envolvente, esses presépios poderiam ter diferentes dimensões. O presépio, tal qual o concebemos, nascia assim, nesses finais da Idade Média, mas vinha para ficar. Mas é já em período pós-medieval que se vai dar a grande divulgação dos presépios, particularmente entre nós, em Portugal. Sabemos, por exemplo, da importância que eles vão ter na corte dos reinados de Dom João II, Dom Manuel I, Dom João III. São peças de prestígio, eruditas. Aliás, esta excepcionalidade dos presépios, que agora já não são apenas peças das igrejas, dos conventos e mosteiros, mas estão agora também nos palácios. Bom, esse aspecto excepcional e artístico dos presépios será ainda mais reforçada no século XVIII, com o Barroco, uma época em que vamos ver surgir por todo lado presépios de grande pormenor, não raras vezes com centenas de figuras e de grande valor artístico. Em Portugal, destacam-se os presépios do famoso escultor Machado de Castro, uma figura marcante quando falamos da escultura barroca a nível europeu.
E Machado de Castro é, de facto, autor de importantes presépios, como o da Estrela, ou aqui no Porto, o presépio que podemos observar na igreja de São José das Taipas. É muito esse ambiente, essa estética, esse modelo dos presépios do século XVIII que acabarão por marcar as representações destas peças ao longo do século XIX e no início do século XX. É o caso, por exemplo, deste presépio com a sua maquineta que podemos observar nesta pequena sala de exposições temporárias na entrada do Museu da Misericórdia. Trata-se já de um presépio do século XIX, até com alguns apontamentos, provavelmente já do século XX, mas ainda muito inspirado, de facto, nesses presépios do século XVIII, onde, para lá das figuras tradicionais das natividades, a Sagrada Família, os pastores, os reis magos, mas vemos também aqui já uma série de tipos tradicionais, representações do mundo. Mas quando chegamos ao século XIX e início do século XX, o presépio deixa de ser algo de erudito. Ele começa-se a popularizar, já não está apenas nos espaços sagrados, já não está apenas nos palácios. Eles começam agora, os presépios, a divulgarem-se nas casas de toda a população, associado muito à cultura popular, à produção artesanal destas peças. E por isso, e a esse propósito, vamos regressar a Barcelos. E regressamos a Barcelos, muitas vezes designada como a capital do artesanato, e tem muito a ver com a longa, relevante e antiga tradição de produção de olaria aqui na povoação e na zona envolvente, os famosos oleiros de Barcelos. Mas a grande produção de olaria em Barcelos anda também associada, no seu sucesso, à distribuição. Isto porque não nos podemos esquecer que Barcelos é também um lugar de uma das mais antigas e famosas feira semanal do nosso país. Já existia no século XII, ao tempo da origem da nacionalidade, no reinado de Afonso Henriques, e já nessa época era uma feira de referência nacional. Sim, as medidas de Barcelos aparecem na documentação medieval como uma medida padrão, como uma referência, quando falamos de medidas e pesos, para as outras feiras realizadas no país. Ora, a sua feira como um grande centro de venda e distribuição, associado à abundância de terras argilosas na região e a este saber fazer dos oleiros, de facto, tornaram Barcelos numa referência na produção do artesanato de cerâmica. Claro que durante muito tempo a mais importante produção era a de cerâmica utilitária. Balgas, tachos, pratos, alguidares e uma enorme panóplia de objetos utilitários, que eram produzidos fundamentalmente por homens. Às mulheres era destinado um papel secundário, mas curiosamente são elas que vão desenvolvendo um tipo de produção, olhado durante muito tempo como completamente secundário, pensado para as crianças, que é o figurado. A produção de pequenos objetos, pequenas figuras, por vezes ligadas ao mundo efabulado, à criatividade dessas oleiras. Claro que um dos casos mais conhecidos, que acabará por se tornar um dos ícones do país, é o Galo de Barcelos. Mas são estas oleiras, de facto, que vão criando esse mundo fabuloso do figurado de Barcelos, que se mantém, como vos dizia, visto como uma produção secundária. Até que, a partir de meados da década de 50 do século XX, uma dessas famosas oleiras que ia vender as suas produções para a Feira da Louça de Matosinhos, e estou a falar de Rosa Ramalho, é, de algum modo, descoberta por nomes importantes da arte, nomeadamente da arquitetura, como o caso de Fernando Távora ou Cisa Vieira. São eles que começam a dar visibilidade às produções de Rosa Ramalho e pouco depois ela está já a expor em Lisboa. E a partir desse momento, as produtoras do figurado de Barcelos
começam a tornar-se famosas e a produção do figurado a tornar-se de facto uma referência do artesanato português e o figurado deixa de ser essa produção secundária e vai-se afirmando cada vez mais como uma importante frente, como uma importante produção do artesanato da região. Curiosamente, a produção por parte destas oleiras de presépios tinha começado, tanto quanto nos apercebemos, antes da sua fama. É já na década de 40 que começam a aparecer os primeiros presépios feitos com essas figurinhas produzidas pelas oleiras de Barcelos. Mas isto tinha a ver com essa questão que há pouco vos dizia, da crescente popularidade dos presépios. Eles já não são agora uma peça erudita para estar nas igrejas, nos castelos, nos palácios. Não, os presépios agora apareciam nas casas de toda a gente, socorrendo-se muitas vezes destas produções artesanais, populares. E eram muitos os oleiros, são muitos os oleiros de Barcelos que produzem presépios, com diferentes técnicas plásticas, diferentes opções cromáticas. E é isso que nós podemos contemplar nesse fabuloso presépio que foi montado no edifício dos Passos do Conselho. E é essa grande diversidade que nós podemos contemplar neste gigantesco presépio montado no edifício dos Passos do Conselho. Porque nesta instalação temos não um autor, mas afinal, em mais de 100 peças, temos a assinatura de 39 artesãos. É de facto um presépio notável. Demorou cerca de 15 dias a ser montado, com o entusiasmo de muitos dos funcionários municipais, desde o transporte, da cortiça que reveste a estrutura, até aos planos minuciosos do arquiteto que concebeu todo este conjunto. E depois, muito do trabalho de montagem e de colocação das peças. Um presépio que conta, obviamente, com a intervenção também do Museu de Olaria, um espaço museológico de referência no país, quando se trata da abordagem a este tipo de artesanato. Não falta sequer aqui uma peça notável, uma homenagem a Rosa Ramalho, que eu há pouco referia. Trata-se de uma peça concebida por Eduardo e Jesus Pias. Aqui vemos uma representação de Rosa Ramalho segurando num dos seus tradicionais presépios, nessa olaria vidrada de amarelo. Mas este presépio chama-se As Sete Artes, porque, em boa verdade, não são apenas os artesãos da olaria que estão aqui representados. Há outras artes artesanais aqui presentes. O trabalho do metal e do ferro, o trabalho em madeira, o trabalho em cestaria, também o trabalho em rendas e até novas expressões do artesanato contemporâneo, como é o caso da pasta de papel. O grande número, perto de 4 dezenas, de artesãos presentes neste grande presépio de Barcelos, nomeadamente de ceramistas, acaba por refletir não só aqui uma diversidade de opções plásticas, cromáticas, mas também o aparecimento aqui de diferentes tipos, personalidades, até de atividades tradicionais. As atividades que caracterizaram o mundo rural desta região durante tanto tempo. Mas isto prende-se também, afinal, com a popularização do presépio, particularmente ao longo do século XX. Os presépios são cada vez mais representações do mundo, sacralizado esse mundo pela presença da Sagrada Família, do nascimento do Menino Jesus. Mas
É esse mundo que é abençoado, esse mundo onde estão as leiteiras, os moleiros, enfim, as mil e umas atividades que são aqui representadas no presépio. Algo que, em boa verdade, começara já a surgir com os presépios barrocos do século XVIII. Mas, por ser uma representação do mundo, do território, faz todo sentido que o presépio se encontre a receber as pessoas que se dirigem ao principal edifício da comunidade, os seus passos do concelho. E foi exatamente este o sítio escolhido. A entrada da Câmara Municipal, um edifício que remonta ao século XV, os arcos quebrados, góticos, explica-nos bem que estamos num edifício que remonta a esse período medieval. Embora ele se tenha ampliado nos séculos seguintes, acoplando outras construções mais antigas, como era o caso do Hospital do Espírito Santo, ou imediatamente posteriores, como era o caso da Igreja da Misericórdia. Um edifício foi sofrendo muitas alterações ao longo dos séculos e que só nos séculos XIX e XX acabará por dar origem ao edifício atual na sua configuração. Um edifício que, por esta altura, recebe um fabuloso presépio. Mas terminamos como começamos, com a presença dos magos junto à Sagrada Família, adorando o menino Jesus. A ida dos magos, como vos dizia, representa o cumprir da profecia de que quando o Messias nascesse, os reis de todo o mundo o iriam adorar. Isto tem um grande significado no que diz respeito à universalidade da mensagem do cristianismo. Os reis de todo o mundo a adorar Cristo. Ora, é esta explicação que leva ao aparecimento da representação de 3 reis magos. Sim, porque nos Evangelhos, nomeadamente no Evangelho de Mateus, onde é descrita a ida dos magos a Belém, em lado nenhum se indica que eles eram 3. Claro que alguma tradição popular passou a indicar os magos como sendo 3 porque levavam ouro, incenso e mirra. Mas nas Escrituras não está escrito que um levava ouro, outro incenso e outro mirra. A explicação para serem 3 é porque, com efeito, esta universalidade que representa a ida dos magos a Belém se consubstancia numa representação daquilo que, na Antiguidade e depois na Idade Média, era, para o homem europeu, o mundo. Um mundo constituído por 3 partes, por 3 continentes, a Europa, a Ásia e a África. E é por isso que um dos magos é negro, porque representa o continente africano. O que não deixa de ser interessante é quando chegamos ao século XVIII, nesses presépios mais eruditos, nomeadamente alguns de Machado de Castro, sabedor de que afinal o mundo não tinha 3 partes, que havia agora um novo mundo, a América, aí, em alguns desses presépios, veremos a presença não de 3, mas de 4 reis magos. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.